Você está com dúvidas em relação ao uso de máscara em estabelecimento de alimentos? Então fica aí até o final desse vídeo que eu vou trazer todas as recomendações da Anvisa em relação a esse assunto. Meu nome é Priscila de Oliveira, eu sou nutricionista do canal Aprimora Alimento e hoje eu vim trazer a nota técnica número 47, agora de junho de 2020, onde a Anvisa recomenda o uso de máscaras em estabelecimentos de alimentos. A gente percebe que tem alguns estados e alguns municípios que decretaram a obrigatoriedade de uso das máscaras. Então aqui a gente vai trazer as recomendações de como utilizá-las de forma correta. E o ideal é que o estabelecimento forneça essas máscaras em número suficiente para todos os funcionários, porque ela não pode ser utilizada a mesma máscara durante um dia inteiro, mas sim ela deve ser trocada a cada 2 ou no máximo a cada 3 horas. Então, quando o funcionário chega para trabalhar, ele tem que estar portando as suas máscaras, que provavelmente foi o estabelecimento que forneceu, e aí ele vai ter que ter o número suficiente para aquela jornada de trabalho para realizar a troca a cada 2 ou no máximo 3 horas. E o ideal é que o estabelecimento faça o controle dessa troca, através de alarmes, através de algum sistema, algum procedimento de controle mesmo de quanto tempo que o funcionário utiliza essa máscara. E para que o funcionário não alegue que ele não sabia como proceder, o ideal é que essas recomendações sejam passadas de forma escrita, né, numa reunião ou num treinamento onde são passadas todas essas orientações para o funcionário. O ideal é que ele assine, né, que ele recebeu aquelas orientações para depois não haver ali um constrangimento, né? Então, o ideal é que essas orientações, como é para a proteção da saúde do funcionário, sejam passadas realmente de jeito formalizado, né? E que o funcionário assine numa lista de presença que ele recebeu aquela orientação. Então, as orientações do uso da máscara a gente vai passar agora a seguir. A primeira delas é que a máscara tem que ser de uso individual. A gente não pode compartilhar a máscara. Então, por exemplo, o funcionário esqueceu aquele dia a máscara, ele não pode usar a máscara de outra pessoa, né? O proprietário, o gerente pode ter uma máscara aí de reserva para que se alguém esquecer, mas não pode haver compartilhamento de máscara, cada um realmente tem que ter a sua. Junto com o uso da máscara, tem também todas as outras medidas ditadas aí pelas autoridades em relação ao distanciamento, à lavagem das mãos. Então, a máscara é mais uma medida preventiva contra o Covid, juntamente com o distanciamento social e a lavagem constante de mãos. O álcool gel é um complemento. Se não for possível lavagem das mãos a todo momento, né, que muitas vezes não é fácil para o funcionário essa lavagem constante, ele pode utilizar o álcool gel. Mas primeiramente ou a cada tempo, ele tem que parar para lavar as mãos. E mesmo sendo permitido o uso da máscara por até 3 horas, se a pessoa perceber que está úmida ou que está suja aquela máscara, o ideal é que se faça a troca assim que necessário. Se a pessoa perceber que a máscara não está mais ali adequada ao uso, ela pode já fazer a troca. Então, as máscaras têm que estar rigorosamente limpas antes de usar, né? E você tem que fazer o procedimento de lavagem de mãos antes e depois de colocar as máscaras. E a máscara, para ser efetiva, ela tem que cobrir corretamente o nariz e a boca, vindo até o queixo. Para quê? Para que na hora da pessoa respirar e falar, isso aconteça realmente dentro da máscara. Que tem que também ser confortável para que ela não fique toda hora tocando na máscara, porque isso vai trazer um incômodo e pode também contaminar o alimento se ela for manipulador de alimentos, né? Então, o uso da máscara realmente tem que ser uma coisa agradável, né? Ou pelo menos confortável. E o uso tem que ser realmente certo. A pessoa não pode tirar a máscara para falar, para atender um telefone, né? Então, ou tem gente que coloca a máscara, mas deixa ela aqui embaixo, então não adiantou de nada, né? Para ela realmente fazer a função protetora, ela tem que cobrir o nariz e a boca, e ela tem que ser usada na jornada inteirinha de trabalho ou no tempo que a pessoa estiver exposta ali, né? Saindo de casa, na condução, no trajeto. É importante também ela utilizar essas máscaras. Aí ela só vai realmente retirar essa máscara na hora de se alimentar ou de beber água.
evitar no máximo possível de trocar essa máscara. Então, se por acaso acontecer da pessoa tocar, imediatamente ela tem que lavar as mãos. Na hora de remover essa máscara, o ideal é que se retire pela parte de trás, então não se toque na parte da frente. Retire sempre pela parte de trás, né? Coloca ali num saquinho para ver a higienização quando chegar em casa. E após a retirada da máscara, lave novamente as mãos. O Ministério da Saúde recomenda que as máscaras de TNT, que é o tecido não tecido, não sejam reutilizadas, ou seja, se você tiver aí a máscara de TNT, ela tem que ser usada somente uma vez e já ser descartada. Agora, as outras máscaras de tecido, né, feitas aí, confeccionadas de forma caseira, elas têm todo um procedimento para ser higienizadas. Então, o Ministério da Saúde e a Anvisa recomendam realmente que primeiro se faça a etapa da desinfecção da máscara para depois se fazer a lavagem. Então, como funciona essa desinfecção? Pela água sanitária. Então, tem a recomendação de fazer a mistura de 1 litro de água para 2 colheres de sopa de água sanitária. Então, água sanitária que você adquire de forma legalizada, que não seja aquela clandestina do caminhãozinho, enfim, né? Então, que ela seja realmente regularizada e na concentração, você vai ver lá no rótulo, a água sanitária vai ter a concentração de 2 a 2,5% de cloro. Essa é a certa para você utilizar. Então, desse produto, você vai utilizar 2 colheres de sopa por litro de água e aí vai imergir a máscara nessa solução quando você chegar em casa. Aí vai deixar essa máscara por 20 minutos imersa na água com a água sanitária. 20 minutos faça o enxágue correto e depois lave corretamente com água e sabão. Depois de fazer a lavagem com água e sabão, faça o enxágue novamente e coloque para secar. Depois de seco, passe com ferro quente. E aí a sua máscara realmente vai estar livre de toda a contaminação e pronta para uso. Mas aí, se você, tá em casa, não vai, geralmente as pessoas não utilizam muito máscara em casa, mas então se for essa máscara para o trabalho, para o comércio de alimentos, ela tem que ser colocada num recipiente ou num saquinho plástico de primeiro uso, limpo, porque se não tiver limpo vai recontaminar essa máscara para ela ser transportada até o local de trabalho. E aí também fica mais fácil a organização, porque a pessoa sabe exatamente onde está a sua máscara. Se houver esse local ali para guarda, vai ficar mais fácil para todo mundo. Então, esse recipiente para guardar as máscaras realmente tem que ser fechado ou tampado. E aí, todas essas recomendações que a gente trouxe realmente são as oficiais da Anvisa, então tem que ser realmente colocadas em prática dentro do estabelecimento de alimentos. Lembrando que ela precisa ser manipulada, como a gente falou aqui, para que também não haja contaminação dos alimentos com o uso da máscara, sempre lavando as mãos. Espero que essas informações tenham te ajudado. A gente está sempre trazendo vídeos novos aqui no canal Aprimora Alimento, então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, novas sugestões de novos assuntos e a gente vai trazendo sempre novidades. Até mais!